Por mais que a gente ainda fale de uma curta trajetória, que portanto não seja tão fácil da gente tecer grandes comentários e grandes conclusões sobre o trabalho do Renato Paiva, a gente já viu uma parte da torcida que começa uma insatisfação com os primeiros resultados e talvez até passando um pouco pelo desempenho do clube. E eu vejo que essa insatisfação ela vai se resumir em dois principais pontos. O primeiro, que passa principalmente por não conseguir converter posse em grandes oportunidades. Nas duas primeiras partidas a gente fala de jogos com só 1.27 gols esperados somados, o que obviamente para um time campeão e enfrentando uma equipe de uma qualidade inferior, como é o caso da Universidade do Chile, se esperava muito mais, em especial por esse ter sido o jogo com maior posse do Botafogo até aqui. E o segundo me parece passar pelo aproveitamento das poucas chances em que conseguem ser criadas. Contra o Palmeiras, por exemplo, isso ficou claro, ainda que o Botafogo tenha feito um jogo de menos posse e conseguiu pisar na área algumas vezes, mas não teve sucesso para marcar. Eu entendo que isso muitas vezes não vai passar nem pelo treinador, vai passar muito mais pelo refino técnico dos atletas, pela qualidade de concretização das jogadas, e o próprio Renato Paiva falou sobre isso na coletiva depois do jogo de estreia na Libertadores. E outra vez com os mesmos pecados do último jogo com o Palmeiras, que é a definição no último terço. Não conseguimos finalizar as jogadas, hoje não foram tantas como as do Palmeiras. A primeira parte conseguimos ter um bocadinho mais de bola e chegar ao último terço, mas depois temos poucas finalizações para a posse de bola que temos, e a nossa posse de bola tem que ser mais efetiva e tem que terminar mais em finalizações. Por se tratar de um começo de trabalho, eu ainda vejo algumas críticas muito precipitadas. Da mesma forma com que eu não teceria grandes elogios até aqui, eu obviamente não conseguiria me aprofundar e criticar o trabalho de um treinador que até aqui teve poucos jogos no comando da equipe. Ao mesmo tempo, também para não ficar aqui em cima do muro, eu também quero deixar minhas primeiras impressões do que eu tenho visto do Renato Paiva no comando do Botafogo. E para mim o mais importante é a gente ver uma equipe com padrões bem definidos. É verdade que não consegue aproveitá-los ainda da melhor forma, como eu comentei, não consegue transformar esses padrões, essa posse de bola em grandes chances e muito menos aproveitar essas oportunidades, mas a gente vê uma organização ofensiva e principalmente defensiva eficiente, principalmente se a gente levar em consideração uma partida contra o Palmeiras, que foi seu grande rival na temporada passada, bem sucedido na estreia do Brasileirão. A saída de bola com o Renato Paiva mantém os padrões trazidos pelo Arthur Jorge na temporada passada. Uma saída de 3, em que geralmente o Gregori baixa junto dos zagueiros para qualificar essa saída de bola e geralmente ajudar com uma superioridade de 3 contra 2, como a gente viu contra a Universidade do Chile, e qualificar mais esse passe. O outro volante, o Marlon Freitas, se mantém um pouco adiantado, que a gente chama de uma saída em 3+1, um dos volantes baixando e o outro avançando um pouco mais, estando nas costas da pressão para ser o primeiro jogador para receber no momento de avançar. E aqui para mim vale dois principais elogios nesse início de trabalho. O primeiro é a qualificação do Gregori, que talvez seja o jogador que melhor conseguiu manter o nível da temporada passada para essa, seja defensivamente, mas também com a qualidade, a dinâmica, essa inquietude dele para procurar a bola e ajudar o time a avançar. E o segundo é a entrada do Jair no time titular. Jogador muito jovem, custou caro aos cofres do Botafogo, mas que mostrou que vale cada centavo. Um jogador muito criativo, que se mostra disposto ao jogo para jogar com bola, mesmo quando sob pressão, para procurar conduções, passes por dentro, passes cavados, que ajudam o Botafogo a superar a primeira pressão. Ao mesmo tempo, eu ainda sinto o Botafogo um pouco ansioso nesse começo de temporada, talvez reflexo até de como foi tratado o começo de temporada dentro do clube, com muitas transições, troca de treinador, chegada de peças, utilização da base e sem conseguir definir uma formatação de trabalho pro resto do ano. Ou seja, o início do Botafogo parece que começa agora, o que é normal que a gente veja ansiedade, hesitação dos jogadores para encontrar passes progressivos e que obviamente vai impactar no desempenho da equipe. Nesse caso, a gente viu inclusive algumas vezes procurando muitas bolas longas. A gente sabe que é uma estratégia que foi usada no ano passado, que parece que vai se manter com o Renato Paiva nesse ano, mas em algum momento me pareceu exagerado. E não fui só eu que achei. O próprio Renato Paiva comentou sobre isso na coletiva. Nós de facto trabalhamos muito bem a bola e na primeira parte tínhamos de ter trabalhado ainda mais, porque houve jogadas em que perdemos a bola muito rápido, por querer ser muito rápido a entrar em zonas onde não tínhamos vantagem. Temos de facto que melhorar nesse aspecto e a nossa posse de bola tem que ser muito mais efetiva. Ao mesmo tempo, vale a gente colocar um asterisco até aqui nesse trabalho. Por se tratar talvez de um segundo início de ano do Botafogo, a gente ainda não conseguiu ver uma equipe titular em campo performando o que a gente espera. Em uma estreia de Libertadores, eu, por exemplo, esperava que a gente visse o time titular do Botafogo, mas pela lesão do Savarino isso não aconteceu. E para a segunda partida, pela expulsão do Igor Jesus, mais uma grande ausência. Ou seja, a gente ainda não conseguiu ver um time 100% titular, o que naturalmente vai causar uma equipe que ainda não performa 100%. Eu imagino que ao longo da temporada a gente vai ver cada vez menos
Patrick de Paula e cada vez mais Savarino por dentro. Por fora, talvez menos Matheus Martins e mais Arthur, esperando um meio de campo com Gregory e Marlon Freitas e mais na frente uma linha de 3 no 4-2-3-1 com Arthur aberto de um lado, Santi Rodrigues do outro e o Savarino por dentro, como foi na temporada passada por trás do Igor Jesus. Um ponto que eu acho interessante é que na fase de organização ofensiva, quando o time ocupa o campo de ataque, quando os meios, os jogadores encontram as suas posições, também poucas mudanças se comparado ao trabalho do Arthur Jorge na temporada passada. Um time que vai fazer a saída em 3+1, como eu comentei, e que vai se organizar num 3-1-5-1. O que vai acontecer nesse cenário? Os pontas que começam por fora vão passar a jogar por dentro. Quem ocupa a amplitude, quem vão ser os pontas na fase ofensiva são os laterais, que ocupam o campo de ataque. Igor Jesus cada vez mais fixo, mais avançado, dando profundidade, e aí a gente vai ver um trio por dentro mais criativo, com o Santi, o Matheus Martins e o PK nessa estreia na Libertadores. Na amplitude, Vitinho de um lado e Alex Telles do outro, com o Igor Jesus mais na frente. Na temporada passada já tinha um pouco disso, né? O Almada caía um pouco por dentro, o Luiz Henrique por vezes, mas ainda havia mais troca de posições, o Luiz Henrique às vezes por fora, os laterais por dentro. Eu ainda acho que o Renato Paiva tá chegando na formação ideal dele, mas eu também enxergo no português um treinador mais posicional, que talvez queira ter num primeiro momento um desenho mais organizadinho antes de dar mais liberdade para os atletas. E que obviamente também a característica dos jogadores vai impactar na forma do time jogar. Você tem extremos, pontas por dentro, é natural que você tenha jogadores mais agudos, de ataque e profundidade do que necessariamente de construção. A ausência do Savarino também vai impactar nisso. E dentro de todo esse elenco, quem eu vejo que consegue entregar características mais mistas, tanto de atacar a profundidade, quanto de se associar pelo lado, quanto de gerar criatividade por dentro, é o Santi Rodrigues, que ainda tá numa fase de adaptação dessa chegada dele ao Brasil. E aí, obviamente, não tem como falar dessa organização sem falar do Patrick de Paula, um jogador que surpreende nesse começo de temporada, tem mostrado bom desempenho, tem mostrado empenho em especial para estar em forma física, conseguir entregar mais, principalmente depois de muitas expectativas que foram depositadas sobre ele na contratação dele pelo Botafogo há 2 anos, e dessa vez ele parece que pode ser uma peça útil ao elenco, ainda que eu acredite que não chega para ser um titular. E aí para mim é muito interessante, eu ainda quero ver o Botafogo usar mais esse espaço entre linhas. Eu acho que a bola ainda não chega lá muito por essa ansiedade, essa hesitação de não encontrar um passe por dentro, muito por estar vivendo esse momento de início de temporada. Mas ainda vejo momentos interessantes em que usa bem a amplitude, a largura do campo, circula de um lado para o outro para depois procurar um cruzamento. E essa ocupação no campo de ataque é o que eu acho que também pode favorecer o Botafogo em partidas de maior desafio, em especial quando o adversário baixar mais numa linha de 5 com mais jogadores, como foi contra a Laú. O Igor Jesus, numa entrevista, também falou um pouco sobre esse posicionamento. Falou que o Paiva quer ter mais jogadores entre linhas e falou que espera dele também uma posição mais profunda. Na temporada passada a gente lembra do Igor Jesus baixando muito, sendo quase que um falso 9, fazendo pivôs no meio de campo pro time conseguir acelerar, e talvez nessa temporada a gente também tenha essa faceta do Igor Jesus, mas tenha ele como um jogador mais profundo, mais próximo da área, tanto para atacar as costas da defesa, e a gente viu que o Botafogo tende a acelerar o jogo e por vezes procurar uma bola mais longa, mas também para ser um pivô. Então a chegada entre linhas não necessariamente precisa ser um passe do Gregory ou do Marlon Freitas ao Santi, ao Matheus Martins, ao Savarino, ao Patrick. Ela pode ser uma ligação um pouco mais direta do Barbosa, do Jair, do próprio John, que tem se mostrado qualificado no jogo com os pés, seja uma saída direta por alto ou pelo chão, pro Igor Jesus fazer um pivô e encontrar um outro jogador de frente. Eu acredito que essa dinâmica vai estar cada vez mais presente no jogo do Botafogo nesse ano. Agora, saindo da parte ofensiva e indo pro lado defensivo, essa eu acredito que vai ser uma das grandes fortalezas, pelo menos nesse início de trabalho. Mas antes de eu ir pra parte defensiva, eu quero fazer um pedido a você. Não é raro a gente ver aqui no canal alguns pedidos de gente pedindo vídeos que já aconteceram. Isso acontece porque algumas pessoas são inscritas aqui no canal, mas ainda não ativaram o sininho de notificações. Então ativa aqui para você ficar sabendo de todos os próximos vídeos do Botafogo e a gente poder acompanhar esse trabalho do Renato Paiva ao longo do ano de 2025. A gente vê um time organizado num 4-1-4-1 que consegue ser muito eficiente, em especial quando baixa o bloco. Time com boas coordenações, e não tem como a gente não falar da organização defensiva do Botafogo sem elogiar o início de temporada do Gregory. Eu vejo que é um jogador fundamental nesse desenho do Glorioso, que consegue entregar muitas coberturas. Quando o adversário tenta atacar por dentro e os dois meias que estão por ali, geralmente o Patrick de Paula e o Marlon Freitas, estão marcando quem tá na frente deles, eles têm a segurança que o Gregory vai conseguir cobrir qualquer jogador que se ofereça nas costas. Quando o adversário opta atacar pelos lados, e aí vai acionar muitas vezes o ponta, um outro atacante que vai se associar por ali, muitas vezes o Gregory ele vai cobrir um dos zagueiros. O Barbosa tem mais liberdade para saltar, para acompanhar com muita agressividade para fazer o desarme, porque ele tem a segurança que o Gregory vai fazer essa cobertura e vai ocupar aquele espaço quase que como um zagueiro na fase defensiva. Jogador espetacular, faz um excelente início de temporada e que, como eu comentei, talvez seja um dos poucos do elenco até aqui que consegue manter um bom
ao nível de 24-25. E essa defesa bem compacta, que funciona bem, em alguns momentos até quando vai subir em pressão, consegue pressionar e ajustar muito bem os encaixes para forçar a bola ao longo do adversário, foi extremamente eficiente contra o Palmeiras. No jogo fora de casa, contra um dos candidatos ao título, conseguiu segurar o Palmeiras e tirar espaço por fora e por dentro. Contra a Laú, também muito eficiente. Acaba sofrendo um gol e as oportunidades principalmente em situações de transição, um ponto que talvez precise ser um pouquinho ajustado, mas que para um início de temporada eu vejo como extremamente positivo. E mais um recado aqui para você. Eu tenho certeza que você acompanha o Botafogo de perto e gosta de acompanhar o futebol brasileiro como um todo. A gente aqui do Futebol Máximo tá construindo um dos maiores projetos aqui do canal, que é a criação de um fantasy game de futebol brasileiro, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana com as nossas equipes daqui. É um modelo inovador, a gente tá muito empolgado com isso. E se você gosta dessa ideia de fantasy game, o primeiro link aqui na descrição é para uma pré-lista de inscrição para você ficar sabendo de todas as novidades. Mas voltando a falar de Botafogo. Conclusão, não vejo motivo para alarde. A gente tá falando do início de trabalho do Renato Paiva, com muitos pontos de aproveitamento do trabalho do Arthur Jorge, acrescentando as ideias dele aos poucos, tendo um time que vai ter repertório para atacar em transição, em bola longa, pelo chão ou ocupando o campo de ataque, e principalmente que conseguiu se preocupar muito bem com a fase defensiva e que tem sido eficiente até aqui. E onde eu acho que vai destravar o desempenho do Botafogo é a redução da ansiedade, da hesitação, para o time encontrar mais passes por dentro, circular a bola mais pacientemente no campo de ataque, que naturalmente, criando mais chances, a tendência é que os gols passem a sair. Nesse momento, a preocupação tem que ser em criar padrões. Criando padrões, chegando no último terço, por mais que ainda perca chances e não acerte tão bem o último passe, eu entendo que no longo prazo isso tende a se ajustar.